Então vamos lá, gente. Vamos de novo aqui para a aula aqui, aula 2, parte 4. Hoje está bastante grande esse troço, hein? Espero que nas outras vezes seja menor. Gente, propriedade, né? Propriedade, então, a gente começa a falar aqui sobre o primeiro direito real, maior de todos, que está previsto no artigo 1225, inciso 1º. E depois começa lá no título 3 da propriedade, capítulo 1, da propriedade em geral, seus preliminares, 1228 começa. Tá? O artigo 1228 ele não conceitua o que é a propriedade. Okay? Simplesmente ele vem dizendo quais são os poderes do proprietário. Tá? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Depois ele traz 5 parágrafos, esse artigo 1228. Leiam. Antes de dizer que vocês têm que ler a lei. Tá? Então, gente, a propriedade, de fato, ela é um dos mais completos dos direitos subjetivos. Óbvio. Né? É a matriz dos direitos reais e o núcleo do direito das coisas. Tudo está baseado aqui na propriedade. Tá? Fala que a organização jurídica da propriedade varia de país para país, evoluindo desde a antiguidade aos tempos modernos. Então, tem diversas teorias que vão falar de direito de propriedade, envolver com família, envolver com um monte de coisa. Tá? Isso aqui é um assunto que é interessantíssimo para quem for fazer uma pós-graduação, até mesmo um mestrado e doutorado nessa área. A propriedade indica uma relação jurídica de apropriação de um certo bem corpóreo e incorpóreo para uma pessoa. Tá? Então, quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de quê? Uma relação jurídica, tá? Do indivíduo que se incorpora, se apropria de um certo bem corpóreo ou incorpóreo. Okay? Então, é essa que é a questão. No sentido amplo, o direito de propriedade recai tanto sobre coisas corpóreas como coisas incorpóreas. Tá, gente? Então, por exemplo, imagina aí que o indivíduo tem ações na bolsa. Ações na bolsa é alguma coisa que você pode tocar, né? Mas ele tem a propriedade daquilo. Quando essa relação jurídica de apropriação recai sobre coisas corpóreas, a gente vai falar que isso é o domínio, dominus. Tá? Então, existe uma relação de domínio. Ok? Ótimo. Então, vamos lá. Considerando que apenas seus elementos essenciais, está previsto no artigo 1228, pode-se definir o direito de propriedade. Agora sim a gente vai ter uma definição sobre direito de propriedade. Como poder jurídico atribuído a uma pessoa de usar, gozar e dispor do bem, corpóreo ou incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites da lei. Isso aqui é importante. Olha só. Vamos lá. Poder jurídico atribuído a uma pessoa de usar, gozar e dispor de um bem. Bem esse, corpóreo e não corpóreo. Usar, gozar e dispor de um bem em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos na lei. A gente vai ver mais para baixo ali, daqui a pouco, que esse direito de propriedade ele encontra algumas limitações. Tá? Ele é ilimitado, a gente vai ver sobre isso, mas ele encontra algumas limitações. É engraçado a gente falar que ele é ilimitado, mas tem limitações. Vocês vão entender daqui a pouco. Okay? Então, além de usar, gozar e dispor, eu tenho também o direito de reivindicá-lo de quem injustamente o detém. Okay? Quais são os elementos que constituem a propriedade? Os elementos constitutivos da propriedade. Então, conforme a gente já falou aqui, a gente tem usar, gozar e dispor dos bens e reavê-los de quem quer que injustamente os possua. Tá? Todos os elementos, quando todos esses elementos, usar, gozar, dispor e reavê-los, estiverem unidos em uma só pessoa, ela será titular da propriedade plena. Lembrando, de novo, propriedade plena. A partir do momento em que eu tenho todos esses elementos, usar, gozar, dispor e reavê-lo, a gente tem a propriedade plena. Já falamos sobre isso. Tá? Se, entretanto, ocorrer o desmembramento de algum desses poderes, tá? Geralmente a gente está falando dos 2 primeiros aqui, passando qualquer um deles a ser exercido por uma outra pessoa, a gente vai falar que a propriedade é limitada. Okay? Plena, contrário de limitada. Tá? Então,
Então, dentro desses direitos, a gente vai ter direito de usar, direito de gozar, direito de dispor e o direito de reaver. São as 4 características aqui, os 4 elementos. O primeiro elemento é o direito de usar. Tá? Consiste o que nesse usar? Na faculdade do dono servir-se da coisa e de utilizá-la da maneira que entender mais conveniente. Okay? Servir-se da coisa e de utilizá-la da maneira que entender mais conveniente. Sem, entretanto, e aqui é importante, alterar-lhe a substância. Tá? Não, podendo excluir o terceiro de igual uso. A utilização aqui, gente, importante, ela deve ser feita dentro dos limites da lei, tá? De acordo com a função social da propriedade, que é justamente o que a gente fala que existe uma limitação ao direito de propriedade. O fato de eu poder usar um bem, tá? Isso não garante que eu possa, eu vou utilizar da maneira mais conveniente, mas isso não significa que eu vou poder destruir, vou poder utilizar isso contrariamente à função social. Se eu for usar isso aqui para bater em aluno, não pode, por exemplo. Tá? A função social do meu livro não é bater em aluno. A utilização dele é adequada, então existe uma utilização adequada para todos os bens. Parágrafo 1º do artigo 1228 vai dizer, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. É isso que eu estou falando. Então, essa utilização ela não é absoluta, tá? Não é total. Assim, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, vejam que a propriedade, tá? Para a utilização de uma propriedade, a gente precisa aqui preservar a flora, a fauna, a beleza natural, o equilíbrio ecológico, patrimônio histórico, não poluição. Lembra lá do 170 da Constituição? Vai lá no 170 da Constituição que você vai ver isso tudo lá. Direito de gozar. Outro elemento que a gente vai ter aqui, o segundo elemento, a propriedade. Direito de gozar ou usufruir, usufruende. Tá? Compreende o direito que o proprietário tem de perceber os frutos naturais ou civis, a gente já viu isso, tá? E até mesmo os frutos naturais civis da coisa, e de aproveitar economicamente os seus produtos. Aqui tem aquela diferenciação de produtos para frutos. Pesquisem aí. Direito de dispor da coisa, terceiro elemento. O direito de dispor, gente, é o quê? É o poder que o proprietário tem de transferir a coisa, de gravar essa coisa com anos reais, tá? De alienar esse bem. Então, eu sou proprietário de um bem, eu sou proprietário de um relógio de ouro. Eu posso ir lá na Caixa Econômica, fazer um empréstimo e deixar esse relógio lá. Eu vou gravar esse bem com um penhor, por exemplo. Tá? Então, eu posso fazer isso por quê? Porque eu tenho esse poder de dispor da coisa. Esse poder de dispor, gente, ele é considerado mais importante do que os anteriores. Por quê? Quem tem a possibilidade de dispor da coisa é realmente o dono. O dono que pode dispor. Okay? Mais até do que aquele que usa ou frui. Lembra quando a gente falou de posse? Né? O possuidor está usando, está fruindo. Ele é proprietário? Não sei. Como é que a gente sabe que o cara é proprietário? A partir do momento em que ele estava lá vendendo. Então, aqui é uma das possibilidades, aqui é um poder maior que a gente tem. Tá? O proprietário, esse poder de dispor é um elemento mais importante do que os elementos de usar. E o quarto elemento constitutivo do direito de propriedade, gente, é o direito de reaver a coisa, reivindicar. Tá? É o direito de reivindicar essa coisa das mãos de quem injustamente a possua ou detenha. Isso está lá no finalzinho do artigo 1228, caput. Tá? Como corolário do direito de sequela. Vamos lá, o que é direito de sequela? Direito de sequela é justamente essa possibilidade que o proprietário tem de buscar a coisa que ela esteja, injustamente. Tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou fazer o uso desse meu direito de reaver a coisa? O principal instrumento que a gente tem aqui, gente, é a ação reivindicatória. Falamos um pouquinho sobre isso em aulas passadas. A ação reivindicatória, ela tem uma base no direito material justamente no artigo 1228. Tá? Detalhe,
tem a faculdade de rever a coisa do poder de quem a injustamente a possui ou detém. Está no finalzinho do artigo 1228. Compete essa ação a quem? É engraçado que ele fala, o proprietário não possuidor. Quem vai poder entrar com a ação reivindicatória? O proprietário que não possui a coisa, ou seja, ele quer reaver a coisa para si. De quem? Daquele que injustamente a possua. Então, a gente fala que essa ação ela é proprietário não possuidor contra possuidor não proprietário. Tá? Proprietário não possuidor contra o possuidor que não é proprietário. Óbvio, tá? Quem pode utilizá-la é quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la para si de quem a detém injustamente, quem a possui injustamente. Ok? Vamos lá. Pressupostos dessa ação reivindicatória. A ação reivindicatória tem caráter essencialmente dominial. É uma ação petitória, diferente da ação possessória. Lá nas ações possessórias, interdito, manutenção e integração de posse, o objeto, lá o elemento dela é a posse. Aqui na ação reivindicatória, o objeto aqui é a propriedade. Eu vou entrar com a ação reivindicatória porque eu sou proprietário, não possuidor. Okay? Ou seja, essa ação só pode ser ajuizada por quem é proprietário, quem tem ius in ré. Okay? O autor, então, ele vai ter que provar o seu domínio, vai ter que provar que ele é realmente o proprietário. Como é que eu faço a prova dessa propriedade? Mostrando o meu registro. Okay? Então, eu vou lá, tiro uma certidão de R$11, tiro uma certidão de interior, enfim, tiro uma certidão da minha matrícula do meu imóvel e provo que eu sou o proprietário daquele imóvel. Minha matrícula do imóvel está constando do meu nome. Tá? Aí, a partir do momento que eu provo, eu consigo entrar. Então, 3 ó, são os pressupostos de admissibilidade da minha ação. Primeiro pressuposto vai ser a titularidade do domínio, ou seja, eu tenho que provar que eu sou o proprietário. Segundo pressuposto importantíssimo é a individualização da coisa. Eu tenho que dizer exatamente qual é a coisa, mostrar muito explicadinho qual é a coisa, objeto daquela reivindicação. Tá? E a terceira característica, o terceiro pressuposto da ação reivindicatória, é provar que o réu tem a posse injusta, porque, conforme eu falei, a gente tem lá a individuação da coisa. Beleza? Quando essa ação reivindicatória, gente, ela tem um detalhe interessante que é o seguinte. Imagina que eu tenho 2 pessoas disputando a propriedade de um bem. Ambos se entendem proprietários. Houve um erro no registro, na matrícula do imóvel, houve um erro no cartório, e aí eu tenho 2 pessoas com título, as 2 têm título, as 2 têm registro sobre o mesmo imóvel. Imagina que eu teria um erro, evidentemente, 2 matrículas de um mesmo imóvel. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Isso é possível de acontecer sim. Então, como é que eu vou resolver isso? Através da ação reivindicatória. E nessa situação específica, eu vou precisar trazer uma certidão de inteiro teor das matrículas, mostrando como é que aquela matrícula chegou naquele momento. Evidentemente, ali eu tenho um desmembramento, porque surgiram matrículas distintas sobre o mesmo imóvel, então a gente vai ter que voltar lá na matrícula mãe para identificar qual é a mais antiga, qual é a que precede. E aí eu vou ter a identificação precisa de quem é o proprietário. Isso é uma coisa que vocês só vão aprender, gente, uma pós-graduação, um troço lá na frente, porque isso é muito específico de direito registral, tá? Direito notarial registral. Eu entendo um cadinho, porque a minha esposa está fazendo um concurso para isso, e então eu fico vendo com ela esses assuntos, a gente debate de vez em quando. Mas é uma coisa rara, é bem mais complexa. A gente pode aprofundar isso aí depois. Se a gente for entrar nisso aqui agora, a gente vai ficar nisso o dia inteiro, tá? Então, mas é uma possibilidade. Atualmente, a jurisprudência tem entendido que, se tratando de bem imóvel, o registro imobiliário é suficiente para demonstrar a titularidade do domínio, demonstrar a propriedade. Então, eu vou lá, pego o registro imobiliário, tiro a minha certidão e provo que eu sou proprietário. Então, eu estou cumprindo ali com o primeiro requisito da minha ação processual. Ação petitória de reivindicatória. Tá? Segundo requisito aqui, individuação da coisa.
O que é isso? É descrição atualizada do bem, com os corretos limites, com as confrontações, de modo que seja possível a exata localização do bem. Se eu estou discutindo um bem que eu quero para mim, eu tenho que dizer exatamente que bem é esse, onde que ele está, como é que ele é, tá? Para que seja possível, por exemplo, ao oficial de justiça me entregar esse bem. Então, se eu não tenho a correta individuação desse bem, vai ficar muito difícil do proprietário me trazer isso, tá? Do oficial de justiça me trazer isso. Tem que olhar quanto tempo tem de gravação. Terceiro requisito, posse injusta do réu. Conforme está no 1228, parte final, eu vou ter o direito de retomar o bem de quem injustamente a possua. Tá? Então, eu preciso provar para o juiz que a posse do réu ela é injusta, é uma posse sem título, sem causa jurídica. Ok, gente? Importante. Qual é o objetivo da minha ação reivindicatória? Tá? De regra, então, a divergência doutrinária aqui, mas considera-se que a restituição é o objeto imediato da ação reivindicatória. O que eu quero? Qual é o objeto imediato da ação reivindicatória? Bem, quero o bem de volta para mim. Tá? Então, o objetivo da ação reivindicatória é a busca do bem. Eu estou reivindicando. Reivindicar, eu estou vindicando bem a coisa, eu quero a coisa para mim. Sendo o restabelecimento do vindicante no seu direito, objetivo imediato, posterior. Primeiro eu quero a coisa, a partir do momento que eu tenho a coisa em minhas mãos, eu vou poder usar, gozar, fluir e dispor, tá? E reivindicá-lo. Efeito da ação reivindicatória. O efeito da ação reivindicatória, gente, o efeito específico, é obrigar o possuidor, aquele cara que está injustamente no bem, a restituir o proprietário a coisa vindicada, com todos os seus acessórios, tais como os frutos de rendimento. A gente viu já nas aulas passadas que os frutos são acessórios da coisa. Então, se eu estou entrando com uma ação reivindicatória, o que eu quero? Eu quero a minha propriedade, eu quero todos os acessórios dessa minha propriedade. Por exemplo, os frutos. E aí voltamos àquela situação anterior. Boa-fé ou má-fé desse possuidor? Se o possuidor estava de boa-fé, ele vai ter direito aos frutos até aquele momento que ele ficou sabendo que ele não era possuidor de boa-fé. Tá? Então, a questão toda é simples aqui nesse sentido. Então, a partir do momento que esse possuidor de má-fé, que ele estava de má-fé, que ele é comprovado a má-fé, ele não tem direito aos frutos, ele vai ter que indenizar, conforme a gente já tratou. Quando essa restituição é impossível, por ter perecido a coisa, o proprietário tem o direito de receber o valor da coisa se o possuidor estava de má-fé, conforme a gente já viu no artigo 1217. Tá? Natureza jurídica da reação reivindicatória. É uma ação real. Okay? Basicamente isso. Natureza jurídica é uma ação real, trata é uma ação petitória. Okay? Uma ação petitória. Então, é muito simples isso daqui. Agora, é interessante a gente falar aqui que o autor ele vai ser carecedor do direito de ação, pressuposto processual. A condição da ação, a gente vai ter legitimidade e até eu falo. Legitimidade e interesse processual. Então, carecedor de direito de ação, está lá exatamente. Então, ele carece do direito de ação se a posse do terceiro for uma posse justa, como, por exemplo, fundado em contrato não rescindido. Tá? Então, se o possuidor tem um título, essa ação ele tem motivo para estar ali. Então, o que o 1218 fala? Quem injustamente o possua, ele tem título, ele não é injusto. Então, o que você precisa fazer? Rescindir esse contrato. E a partir do momento que rescinde o contrato, você determina que o cara sai, se ele não saiu, aí sim você poderia entrar com uma ação reivindicatória. Evidentemente, podem existir outras ações melhores, caso aqui a gente está falando de um despejo, por exemplo, a rescisão contratual com despejo. Tá? Outra observação interessantíssima. A ação reivindicatória ela não prescreve, ela é imprescritível. Por que a ação é imprescritível?
Quando você olha o artigo 205 e 206 do Código Civil, ele vai ter duas regras. 205 ele fala da prescrição de 10 anos, regra geral. 206 ele fala da prescrição de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você olha lá, não está no 206. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de regra, se não está no 206, a regra geral seria a prescrição de 10 anos. Só que tem um detalhe, gente. A propriedade ela prescreve, eu deixo de ser proprietário pelo fato de não exercer um dos poderes, usar, gozar, fluir, outra coisa? Não. Tá? A propriedade é perpétua. Enquanto eu estiver vivo, eu sou proprietário da coisa. Então, a partir do momento que a propriedade ela é perpétua, se alguém a qualquer momento for lá e tomar aquele meu bem, invadir aquele justamente, eu tenho a possibilidade de entrar com essa ação. Eu só vou perder o direito da minha ação possessória, minha ação reivindicatória, a partir do momento em que aquele indivíduo que exerceu lá a posse desse bem venha adquirir a propriedade pelo usucapião. Pode ser de 2, 5, 10 e 15 anos. Então, você imagina se o indivíduo que está lá, ele vai ter direito ao usucapião de 15 anos. 10 anos, se tivesse prescrição por 10 anos, passou 10 anos, eu não posso adquirir, porque prescreveu a minha ação reivindicatória, mas o cara também não adquiriu ainda, porque ele tem que completar 15. Tá? Então, a regra, o que é? A ação reivindicatória ela é imprescritível. Tá? Eu posso ajuizar ela a qualquer momento, desde que o réu não alegue em sua defesa ou ele não mova a competente ação de usucapião, provando que ele já adquiriu a propriedade. Beleza? A partir desse momento, a gente tem aqui a possibilidade, tem essa questão da imprescritibilidade da ação reivindicatória. Tá? Distinção entre a ação reivindicatória e a ação de emissão de posse. A gente já viu isso. O que eu quero na ação reivindicatória e o que eu quero na emissão da posse? Na emissão da posse, gente, eu vou querer a posse. Ponto. A gente já falou isso na aula passada. O autor ele não quer discutir a propriedade. Simplesmente. Você quer a propriedade na ação de emissão é tida como certa. Tá? De tal forma, ele só vai querer o quê? A posse. Então, ele quer ser colocado, ele quer ser remetido na posse. Já na reivindicatória, eu posso discutir a propriedade. Conforme aquele exemplo que eu falei, eu tenho dois indivíduos com matrículas ali, distintas, que querem discutir qual é realmente o proprietário. Tá? Então, essa é a divergência, a diferença entre as duas. A ação reivindicatória ela é mais ampla do que a ação de emissão na posse. Então, se eu não quero que o réu venha trazer muitos elementos para o processo, pode dificultar, é mais interessante entrar com a ação de emissão na posse. Agora, a depender do que eu pretendo, a ação reivindicatória é melhor porque ela me garante mais situações, mais questões de discussão. A depender qual é a minha intenção aqui. Tá? O objeto da ação reivindicatória podem ser reivindicados todos os bens que são objeto de propriedade, ou seja, todas as coisas corpóreas, tá? Não precisa ser imóvel, pode ser móvel, são objeto de ação reivindicatória. Então, o maluco está com bicicleta sua, você pode entrar com ação reivindicatória se ele estiver injustamente com esse bem seu. Tá? Legitimidade ativa, proprietário, vamos já falando lá atrás, lá, né? O proprietário é o legítimo autor dessa ação reivindicatória, seja essa propriedade plena, propriedade ou limitada. Okay? Isso aqui é interessante. Mesmo a propriedade limitada, como pode ter lá no direito reais sobre coisa alheia, autoriza a propositura. Tá? Então, isso aqui é importante. Outra coisa interessante é o seguinte, a partir do momento que eu estou falando uma ação real imobiliária, vocês já viram isso lá com o Carlos, é indispensável o torga uxória para ajuizamento pelo lado ativo. Tá? E se for no lado passivo, você tem que citar o cônjuge também. Okay? Então, Código de Processo Civil traz isso. Ação real imobiliária. Aqui é uma ação real, está falando de direitos reais. Imóvel. Estou falando de uma ação de imóvel, tá? Eu tenho que ter autorização do cônjuge para entrar, e se o réu for casado, eu tenho que citar ambos os cônjuges. Okay? Prosseguindo, legitimidade passiva, legitimado para figurar no polo passivo dessa ação
o possuidor ou detentor que injustamente detenha ou possua a coisa, sem que tenha para isso título ou suporte jurídico. Tá? Simples também, não tem muita dificuldade aqui. Agora a gente vai falar de outros meios em que eu posso defender a propriedade. Então, o Carlos Alberto Gonçalves ele traz para a gente aqui 3 ações que vão ser úteis aqui. A primeira é a ação negatória, tá? A segunda é a ação de dano infecto, e a terceira, acho que eu falei, é outra para a gente. Desculpa. Então vamos lá. Ação negatória. A ação negatória, gente, ela é cabível quando o domínio do autor por um ato injusto esteja sofrendo alguma restrição por alguém que se julgue com direito de servidão sobre o imóvel. Tá? Não apenas, isso era muito comum, a ação negatória nesse sentido. Então, o que significa? Eu tenho a minha propriedade está lá bonitinho, e aí eu tenho um vizinho que ele se julga com direito de servidão, ou seja, ele acha que ele pode passar ali pela minha propriedade. Então, eu vou entrar com uma ação negatória para dizer, falando, vizinho, eu estou negando ao seu direito de passagem aqui, vamos discutir a respeito disso. Essa é a hipótese mais comum de utilização realmente da ação negatória, tá? Quando o proprietário ele quer negar ao vizinho que esse vizinho utilize a propriedade dele ali com utilização. Tá? Mas ela também é utilizada pelo dono todas as vezes que o seu domínio, por um ato injusto, esteja sendo molestado em sua plenitude ou seus limites por alguém que se julgue com direito sobre imóvel atacado. Okay? Então, qual que é a diferença aqui? A reivindicatória, ela defende a substância do domínio. Estou defendendo propriedade, é meu. Já a negatória, a plenitude. Reivindicatória, substância. Tá? A negatória defende a plenitude. Ou seja, eu não estou podendo exercer plenamente o direito sobre a propriedade é minha, então eu vou entrar com uma ação negatória para negar aquele indivíduo que de alguma maneira esteja injustamente querendo atrapalhar ali as minhas pretensões com o meu imóvel. Tá? A gente tem uma diferenciaçãozinha entre eles aqui, vocês vão ver esse lá, tudo bonitinho, na cochila, com uma gracinha. Vamos lá. Requisitos. Ação de dano infecto. Ação de dano infecto ou ação de dano iminente. O nome já diz tudo. Tá? O que significa? Eu sou o proprietário e eu tenho ali um vizinho que está fazendo lá alguma coisa, o prédio dele está em ruína, existe um vício na construção do prédio do vizinho que pode ruir e causar um dano iminente à minha propriedade, ao meu prédio, por exemplo. Então, a gente pode entrar. Fundamento, artigo 1280 do Código Civil, que diz: o proprietário ou possuidor tem direito exigido do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação do prédio vizinho quando ameaça ruína, bem como me preste caução por dano iminente. Então, além de exigir que ele demula, sei lá como é que fala isso, que ele faça a demolição do prédio dele, ou a reparação, eu posso também, ou a reparação do prédio vizinho, olha, está para cair, arruma seu prédio aí, está para cair, vamos demolir isso daí, ou então posso exigir o quê? Uma caução. Tá? Me garanta que se essa porcaria cair, eu tenho condição de ter meu bem ressarcido. Ok? Deixa eu ver quanto tempo nós temos já. 28 minutos. Vamos um bocadinho. Caracteres da propriedade, gente. A propriedade ela vai ter, artigo 1231, vai dizer o seguinte: a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova contrária. São 3 os caracteres da propriedade. Vamos falar isso bem rápido, bem simples. Primeiro, caractere da propriedade é que a propriedade é um direito ilimitado. Cuidado, esse limitado aqui é problemático. Ele é limitado no sentido de que eu posso usar, gozar e dispor da coisa da maneira que melhor me aprouver. Podendo eu, proprietário, exigir todas as utilidades que a coisa esteja apta a me oferecer, tá? Sujeito às limitações que a gente já falou, interesse social, interesse público. Okay? Então, direito limitado é por quê? Porque eu posso, dentro de uma normalidade, usar, gozar e dispor da minha coisa com todas as utilidades que aquela coisa me garanta.
evidentemente, respeitando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, principalmente em questões de função social ou interesse público. Tá? Segundo caractere da propriedade, um direito exclusivo. O que significa quando eu falo que a propriedade é um direito exclusivo? A mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e simultaneamente a duas ou mais pessoas. O direito sobre determinada coisa exclui o direito de outro sobre a mesma coisa. Cuidado aqui, porque a gente pode confundir com condomínio. Tá? O que é o condomínio? Codomínio, copropriedade. Na copropriedade, eu tenho partes ideais de uma mesma coisa pertencendo a duas pessoas. Por exemplo, se eu sou coproprietário desta mini vaca, olha que bonitinho, né? Eu sou coproprietário dessa mini vaca, significa na prática que eu sou proprietário de metade e a outra pessoa é proprietária de outra metade. Não é possível que eu seja dono por inteiro dessa mini vaca e a outra pessoa também seja dona por inteiro dessa mini vaca. Entendeu? É por isso que a gente fala em direito exclusivo. Quando a gente tem condomínio, copropriedade, não é exatamente isso. De novo, é impossível que uma coisa pertença com exclusividade e simultaneamente a duas ou mais pessoas. O direito de propriedade exclui uma coisa, exclui das outras, é óbvio. É por isso que eu posso entrar com ação contra qualquer pessoa que, de alguma maneira, venha molestar aqui a minha propriedade. Tá? Terceira característica da propriedade é um direito irrevogável ou perpétuo. Já falamos isso lá no comecinho, características dos direitos reais. A propriedade é irrevogável ou perpétua, porque não se extingue pelo não uso. Tá? Serei proprietário mesmo que eu não use. Eu tenho um terreno lá na Bahia, nunca fui lá, nunca vi aquela porcaria, mas é meu, está no meu nome, vai ser meu o resto da vida. A não ser que alguém venha entrar naquele imóvel e fique lá pelo período suficiente para usucapi, ou que o poder público venha por algum motivo e faça a desapropriação desse bem. Tá? Se não tiver desapropriação, se não houver alguém usucapindo, então aquele bem vai ser meu o resto da vida, mesmo que eu não faça qualquer uso, qualquer gozo, qualquer disposição daquela coisa. Tá? Então, essas são as três características aqui importantes, caracteres da propriedade. Acho que vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com a parte 5. Um abraço.